Deus abençoe a sua vida, tá? Que o Espírito Santo, a partir de agora, venha nos dirigir. Estamos vivendo tempos escatológicos da palavra de Deus. E eu quero te dizer que nós temos promessa a se cumprir, não só nesses momentos, mas também no vindouro. Nós temos o que? Essa esperança, né, dentro de nós. Tá? Religião ela não salva, né? Jamais vai salvar, porque nós vemos grandes religiões presas, ela prendeu a pessoa. E Jesus ele veio soltar, né, livrar as pessoas da chamada religião. E a única religião, na realidade, ou crença, digamos isso, que nós temos a esperança, é através de Jesus Cristo, né? Porque Buda não trouxe esperança. Nós vemos alguns ensinos, né, que não têm esperança. Muitos acreditam em reencarnação, é sem esperança. Como que eu vou me reencarnar? Não tem esperança, né? E muitos, né, nós vemos a religião findada, né, sem esperança. Mas Jesus é o único, preste atenção, olha para cá, que ele diz: eu tenho esperança para vocês, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida eterna. Então muitos estão se dizendo hoje, né, quem que é o anticristo? Será o Emmanuel Macron? Quem que será que é? Mas eu quero te dizer algo aqui, perante a palavra, né, de Deus, né? Em que período, essa é a pergunta, né? O anticristo e o falso profeta vai se manifestar. Em que período? O que nós observamos hoje? Está tendo o quê? Uma preparação, né, para esse período. Então, tem que ser preparado, né? Nós observamos que, um exemplo, João Batista, ele preparou o caminho para vir Jesus. Então nós analisamos hoje as bases, né, do mundo inteiro, e já está sendo preparada, né, para quê? Para receber o anticristo, né? E simultaneamente a isso, a igreja está preparada para quê? Para ser arrebatada, entende? A igreja ser arrebatada e o anticristo já está planejando, né, a sua base aqui, não agora, há muitos anos. Só que o anticristo, eles dependem do quê? De vários andamentos. Um deles, o principal, a tecnologia, profetizado por Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel, no fim dos tempos, muitos correrão de um lado para o outro e assim se multiplicará. Então, ele precisa dessa... E nós analisamos o quê? Hoje, a tecnologia a passos largos, né? Vemos a nanotecnologia, vemos a tecnologia andando, irmãos, a passos largos, né? Coisas que jamais nós, né? Hoje acontece tudo através do que? Da tecnologia, e é a arma, olha para cá agora, que o anticristo vai utilizar para quê? Para governar, para marcar, para uma palavra aqui, para dirigir as pessoas, vai ser só através da tecnologia. Porque através da tecnologia ele vai ter o quê? O domínio sobre as pessoas. Por quê? Porque o anticristo e o falso profeta, uma que é homem, né, um homem, né, eles não têm o que o nosso Deus tem. O que eles não têm? A onisciência. O que é a onisciência? A onisciência de Deus, o que eu vou pensar daqui 10, 15, 20 anos, Deus já sabe. Isso o diabo não tem. Como ele não tem a onisciência, ele vai precisar de marcar as pessoas e as pessoas serem controladas por um sistema computadorizado. Eu quero que você entenda sobre isso, que você redobre, na realidade, a tua atenção sobre isso. Então, né, o anticristo, né, ele só vai se manifestar, preste atenção, quando a igreja for arrebatada. Você entende isso? O que está tendo agora? Um prelúdio, uma preparação. Então, como nós estamos vendo, porque o diabo ele não vai montar a base dele aqui, sendo que a gente não vai ver. A gente está vendo
eles montando a base do diabo aqui, para o reinado dele aqui. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. Então, o anticristo, ele só vai se manifestar aqui, assim, na sua totalidade, estou dizendo isso, quando o quê? A igreja for tirada daqui. Porque ele não consegue, através do Espírito Santo que está aqui, o diabo mesmo, ele não consegue alavancar. Ele não consegue. Ele próprio não vai. Por quê? Porque tem uma proteção sobre a igreja. E que proteção que é essa? O Espírito Santo. Por isso que Jesus, lá em Mateus 16, 18, ele disse: edificarei a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerá contra ela. No mundo espiritual. Nós vemos hoje várias igrejas fechadas e acabou. Mas a igreja, você tem que entender, é eu e você. Aonde que nós pisarmos, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Não é a parede que é a luz do mundo e o sal da terra. Não é a cadeira que você senta lá na igreja, aquela cadeira fofa, não, eu e você somos a igreja. Você tem que entender isso. Agora, nós não podemos, há uma confusão teológica, o quê? Que as pessoas misturam Israel, aqui o Estado de Israel, com a igreja. Então, se você não fazer essa separação, vira uma paçoca, você não entende. Então, há muitas coisas que vai acontecer com Israel. Na realidade, Israel é o olho de Deus para a igreja. Jesus falou: olha para a figueira. Na tipologia, Israel simboliza a figueira. O que ele? Tratado de paz, em Israel vai ser construído o terceiro templo, todo mundo vai estar focado em Israel no fim dos tempos. Por quê? É naquele templo que vai ser construído ainda, que ali vai sentar o falso profeta, que vai ser o precursor, que vai ser o anticristo. Ele vai se aparecer como Cristo, principalmente para o povo de Israel, e eles vão ali se iludir com ele, não só ele, o mundo inteiro. Aí sim, isso vai acontecer com Israel, você tem que entender isso. Então a igreja, preste atenção, ela não é Israel, você tem que entender isso. Aí a tua mente vai ficar melhor para você entender algumas coisas escatologicamente. Então, na escatologia, Israel ela vai passar pela grande tribulação e a igreja não. Então as pessoas misturam, elas fazem ali uma mistura e elas mesmas não entendem que Israel vai passar e a igreja não vai passar. E o que está impedindo então a manifestação do anticristo? Porque não é a hora. A Bíblia diz, Eclesiastes 3, que tudo tem um tempo. Então chegou o tempo ainda, por isso que ele não se manifestou. E olha o que diz aqui, 2 Tessalonicenses, se você observa na tua Bíblia, capítulo 2, versículo 7. Somente a um agora que resiste. Somente a um agora que resiste. A igreja coberta pelo Espírito Santo. Preste atenção. Até que do meio seja tirado. Se a resistência à igreja, do anticristo se manifestar, o que vai acontecer? A igreja ela tem que ser tirada. Aí o anticristo se manifesta na terra. Com a igreja aqui, ele, na sua totalidade, ele não tem força por causa do Espírito Santo. Entende isso? Então observa, a igreja, quando ela ser tirada da terra, isso aqui está o versículo 8 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Observa. E então será revelado o iníquo. O que é iníquo? Iníquo significa perverso. É um dos nomes do anticristo. Então observa, vamos analisar agora mais uma vez. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, a igreja.
Versículo 8, depois que a igreja ser tirada, ela vai para onde? Ela vai para o céu. Lembra que Jesus em João 14, ele falou, onde eu estiver no céu, estejais vós também. Mas Jesus foi para onde? Olha para cá agora. Jesus foi para onde? Ele mencionou para aquele ladrão na cruz, né? Um dos, hoje estará comigo no paraíso. Então o que você analisa? Jesus está onde? Aí Jesus em João 14, ele confortando os discípulos, aquelas pessoas que ali estavam, o que ele falou? Olha que ele menciona desse jeito, onde eu estiver, estejais vós também. Então a gente observa, né, que o iníquo, que é o diabo na sua totalidade, ele vai ser revelado ao mundo. É só quando a igreja não estiver aqui. E presta atenção, olha para cá. Isso não significa que ele já não está no mundo. Entende? Porque Jesus, ele teve sua vida, né, normal no mundo. E Jesus só foi revelado na hora certa. Jesus ia nos bairros, vendia. Jesus, né, vendia ali o que eles faziam, né, na empresa do pai dele, né, que era ali carpintaria. Jesus andava naquelas províncias, ninguém sabia quem era Jesus. Até na hora certa, né, com 30 anos de idade, que Jesus se apresentou para o mundo. Então isso não quer dizer também que talvez o anticristo já está no mundo, só que ele ainda, presta atenção, olha para cá, não foi apresentado ainda para a humanidade, tá? Então pode ser isso também. Então isso aí é para nós redobrarmos, né, a nossa atenção, né? E todo o sistema, na realidade, do diabo, ele é descrito na Bíblia como que nome? Babilônia. Desde lá, lembra a Torre de Babel? Lá foi a primeira pirâmide, o primeiro governo humano, né? A primeira unificação, foi tudo lá na Babilônia. Lá na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, né, 11, 12 ali, 11 na realidade, foi o ápice da Torre de Babel, né, depois do dilúvio, né? E o que nós observamos? A Torre de Babel era quem? Os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim é a oposição, é os que servem o diabo. Você tem que entender isso, tá? Os que servem o diabo é aquela semente da serpente, está no DNA deles. Você tem que entender isso. Nunca foi diferente. Então o que eles fizeram? O governo único ao anticristo, governo único, né? Uma só moeda digital vem vindo aí, vai ser tirada essa moeda que a gente conhece, né? Ah não, pode ver, através de uma situação eles criam outra, porque ninguém vai querer ser marcado, mas através de uma doença, né? Você viu o que está acontecendo aí? Aí chega a vacina, né? E todo mundo vai ser vacinado. Se você não tomar a vacina, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode receber benefício, não pode... Você está entendendo que tem um caminho? E eles estão traçando esse caminho, sabe, desde quando? Desde a Torre de Babel. Então eles não foram eliminados. Eles estão até hoje e são considerados como os iluminados, para você ter uma ideia. Então todo sistema, né, que é descrito, que é a oposição contra Deus, se chama Babilônia. Isso aí está registrado, né, na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 17 e 18, você vai observar que é um sistema que inclui igreja, que inclui o ecumenismo, uma só igreja, uma só religião, um só sistema de mercado, todo mundo vai viver bem. Está tudo na Bíblia, no Apocalipse 17 e 18. Então, nós observamos, né, que todo sistema, né, ele é a oposição de tudo que é Deus e de todos os seus seguidores. Por isso que Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Olha o que Deus fez. A igreja andando, né, de passos largos, né? Há muitos ensinos errôneos, fora da Bíblia Sagrada, todo mundo querendo ficar rico, e agora? Sendo que Jesus, ele expressou, no mundo vocês vão ter aflições, mas
tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que nós vamos ter aflições aqui? Por que nós vamos ter aflição aqui? Porque nós não somos daqui. Jesus mencionou, quando Jesus estava ali perante Pilatos, no seu julgamento, Pilatos observou, olhou para Jesus e falou: não vejo nesse homem crime algum. O que aconteceu? Né? E ele falou: você é rei dos judeus? Pilatos mencionou para Jesus. Jesus falou: tu dizes. E Jesus menciona para ele: se o meu reino fosse daqui, eu o quê? Lutaria por ele. Entende isso? O reino de Deus, ele está dentro de nós. E o reino de Deus vai transportar nós para o céu. É isso que é salvação. Você está enganado a respeito da salvação. Então nós vimos que o Brasil virou, né, uma coisa de, né, é isso, e cai, levanta, e Deus, ele tem seus meios de tratar, um exemplo, com a humanidade. Deus tem seus meios de tratar com Israel, e Deus tem seus meios de tratar com a igreja. Como que está aí a sua vida nesse momento? Vamos continuar? Vamos analisar aqui mais alguns pontos. Estou ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 ainda, e o versículo 3 e 4, olha o que diz. Vai vir uma apostasia em toda a terra. O que é apostasia? Não ter os ensinamentos mais, a doutrina dos apóstolos e o que Jesus mencionou. Então, o que nós analisamos hoje? Né? Muitos lugares, né, trocou Deus por óleo ungido, trocaram a cruz, né, por espada de Davi, e assim sucessivamente, por lenço, por pedaço de pano. Nós vemos o que é isso? Apostasia. E a apostasia, ela não vem para o mundo que não conhece Jesus. A apostasia, ela vem por aqueles que conhecem o Senhor. Então, você analisa isso, isso não está acontecendo de um passos largos, né? Principalmente aqui nessa nação. Então, apostasia, né? E aí só depois, quando essa apostasia tomar conta mesmo, cada vez mais, aí vai se manifestar, né, o homem do pecado, né, do qual se opõe contra tudo que se chama Deus, 2 Tessalonicenses 3 e 4. Então, nós analisamos tudo isso, né, e vamos ficar firme, tá? Fica firme nesses últimos tempos, na doutrina dos apóstolos. Você sabia que só teve 12 apóstolos? Né? Hoje muitos se fazendo apóstolos, mas só teve 12. Né? Lá no céu só tem 12. Né? Tem o trono de Jesus, né? E 24 anciões, que é 12 tronos do lado esquerdo, 12 do lado direito. Tá? Num desses lados tá os representantes, os apóstolos. Num desses lados eles vão estar os 12 e os 12 representantes da igreja do Velho Testamento. Só, não tem um monte, não tem mais tronos para apóstolos. Então, nós vamos analisando isso, né? Que o avanço tecnológico, nós analisamos que isso aí é o ponto principal, né? Para o anticristo avançar, né? Tem uma agenda rodando aí, esse é o ponto principal. Tá? Mas nós vemos, né? Nós vemos que o controle mundial, nós vemos a OMS, né? E né, o que está fazendo nesse momento, né? Então tudo está se encaixando com o quê? Com o que a Bíblia ela já está falando. Então eu quero que nesse momento, né, você permaneça firme e vamos prosseguir, tá? Por Cristo, ele está dentro de nós, ninguém pode tirar Cristo de dentro de nós. Deus abençoe. Com essas palavras, até mais.